Quer ficar por dentro dos acontecimentos da cidade e os principais debates das principais notícias? Acompanhe os 60 Minutos. Todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Dunas. A apresentação: R. Alves e Julisson Charles. Alegria no ar, rádio é emoção, Rádio Dunas é tudo de bom, sempre conectada com você. Uma vida de alegria, Rádio Dunas com você todo dia, sempre ao seu lado, Dunas em sintonia com você. Rádio Dunas no ar. Rádio Dunas, sempre conectada com você. De Porto do Mangue, Rio Grande do Norte, Brasil, para o mundo inteiro. Sempre ao seu lado, Dunas em sintonia com você. Rádio Dunas, Rádio Dunas no ar. Essa é a sua rádio, Rádio Dunas. Rádio Dunas, conectada a você. De Porto do Mangue, Rio Grande do Norte, Rádio Dunas. Agora, a Rádio Dunas passa a apresentar 60 Minutos. 60 Minutos. 60 Minutos. 60 Minutos. Um debate dos principais assuntos do dia e as principais notícias da cidade. Você fica por dentro agora. 60 Minutos. A notícia levada a sério. A apresentação: R. Alves e Julisson Charles. Você que faz toda a diferença, pois está sintonizado com este veículo de comunicação, de informação, de análise política e com muita credibilidade. Seja muito bem-vindo aqui para mais um programa. Hoje, infelizmente, R. Alves não pôde estar conosco, mas nós vamos seguir aqui com a pauta do dia. Hoje, 17 de novembro de 2022. O mundo chega a 8 bilhões de habitantes, afirma ONU. RN emite novas recomendações contra a Covid. Donald Trump anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos. No Giro dos Blogs, nós trouxemos 3 matérias hoje para a gente dar aquele giro. Primeiro, trabalhadores da cidade de Guamaré que estavam submetidos a regime de trabalho análogo à escravidão são resgatados, é o título aí da matéria do blog Foco Coelho. CPI da calamidade. Câmara aprova requerimento para a criação de CPI para investigar contratos do prefeito Sael Melo. É o título da matéria do blog O Portumanguense. 40 agências de turismo e a BAV visitam e fecham pacote de destino à cidade de Porto do Mangue. É uma matéria aí do portal da Prefeitura de Porto do Mangue, na conta do Instagram. Em nossos comentários de hoje, no último bloco, nós falaremos sobre pastor da Assembleia de Deus em Mossoró não expulsa petistas. Vamos falar sobre isso lá no final, nossos comentários. Segundo, servidores de Porto do Mangue continuam
com salários atrasados. Milhões de habitantes, afirma ONU, a Organização das Nações Unidas. O planeta Terra, ele já atinge 8 bilhões de pessoas, é gente demais. E esse relatório saiu na última terça-feira, dia 15, segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. O mundo chega ao patamar com tendência de diminuição no ritmo de crescimento e expansão das populações idosas de diferentes nações. De acordo com o relatório World Population Prospecting 2022 da ONU, a expectativa de vida no mundo atingiu 72,8 anos em 2019, o que representa um aumento de quase 9 anos desde 1990, ainda que tenha caído para 71,0 anos em 2021. Como reflexo da pandemia, a projeção é de que a longevidade média global chegue a 77,2 anos em 2050. Até a metade do século, as Nações Unidas estimam que o número de pessoas com mais de 65 anos será maior do que o dobro do número de crianças com menor de 5 anos de idade. Hoje, nós temos 1,1 bilhão de idosos de 60 anos ou mais no mundo. Em 2100, chegaremos em 3,1 bilhões. A população idosa vai triplicar, esclarece o doutor em demografia e pesquisador apontado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, José Eustáquio. Um dos fatores que tem contribuído para a inversão da pirâmide etária, com encolhimento da população jovem e expansão do número de idosos, é a redução da taxa de fecundidade em diversos países. Segundo informações das Nações Unidas, em 2021, a fecundidade média da população mundial era de 2,3 nascimentos por mulher ao longo de uma vida. Em 1950, o número era de 5. Até 2050, a expectativa é de que a média global seja reduzida para 2,1 nascimentos por mulheres. Os dados da ONU também demonstram que a expectativa de vida ao nascer em 2019 era maior para as mulheres do que para os homens, 73,8 e 68,4 respectivamente. A vantagem feminina em sobreviver é observada em todos os continentes. Quanto ao crescimento populacional, o demógrafo explica que, embora a população mundial continue em crescimento, o ritmo é cada vez menor. Abre aspas. Vai chegar no crescimento zero em 2086 e a partir de 2087 a população mundial começa a cair. É claro que tem países que a população já está diminuindo e tem países que a população cresce muito, como a Nigéria, por exemplo, que a previsão é de que passe os Estados Unidos e se torne a terceira maior população do mundo. De acordo com as estimativas da ONU, há uma probabilidade de 95% de que em 2100 a população global esteja entre 8,9 bilhões e 12,4 bilhões. José Eustáquio explica que existem linhas de interpretação divergentes sobre o que representa chegar aos 8 bilhões de habitantes. Enquanto alguns veem o cenário como otimismo, outros consideram um possível colapso. Para o demógrafo, abre aspas, o meio ambiente não está aguentando essa capacidade de carga, fecha aspas. E estamos em uma situação em que, abre aspas, é insustentável o tamanho da população e o tamanho da economia, fecha aspas. Eustáquio, no entanto, ressalta que vê com otimismo a tendência de diminuição populacional porque, abre aspas, você pode cuidar da qualidade de vida das pessoas, fecha aspas. É muita gente, 8 bilhões, e é claro que existem aí os riscos, né, de um colapso, de falta de alimento, de falta de condições econômicas, aumento da pobreza. Então, para mim, são números preocupantes.
preocupantes. RN emite novas recomendações contra a Covid. A equipe da Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESAP, e o Comitê de Especialistas discutiram novas recomendações diante da apresentação das tendências e estratégias de controle da Covid-19 do período sazonal da circulação de vírus respiratórios. A reunião ocorreu nesta segunda-feira, 14, às 19h30 de forma remota, devido à identificação de uma nova variante no país, a BQ1, do aumento de casos em alguns estados e focando na prevenção de aumento de casos no Rio Grande do Norte. As recomendações sugerem atenção para a vacinação em todas as idades, isolamentos em casos positivos e sintomáticos, ampliação da capacidade de vigilância genômica no estado, ampliação de horários e pontos de vacinação para melhor acesso da população, destacar a importância da testagem e notificação através da plataforma Notifica RN, entre outras. Abre aspas. Precisamos fazer este alerta para que, caso exista aumento do número de casos no estado e internações, possamos estar preparados e principalmente precaver a população para que cada um faça a sua parte, principalmente com atenção às suas doses da vacinação contra a Covid-19. Fecha as aspas, disse Liane Ramalho, secretária adjunta da CESAP, membra do Comitê Científico. O RN hoje está com a taxa de ocupação de leitos em 37%, sem fila de espera, e em casos diários entre 4 a 5 confirmados sem óbitos. Quanto à vacinação, a porcentagem preocupa o comitê. São 95% da população vacinada com a primeira dose, 87% com a segunda dose e 55% de vacinados com a primeira dose de reforço e apenas 21% com a segunda dose de reforço. Abre aspas, precisamos clamar a população para que vão aos postos de saúde, só assim conseguiremos atravessar este vírus com maior controle e menos óbitos, reflete Liana Ramalho. Confira as recomendações. Fazem-se necessárias medidas para que o cenário epidemiológico não evolua para um quadro que piora. 1. Iniciar a vacinação de 5 para idosos, já a dose 5 já, meu Deus. Iniciar a vacinação de 5 para idosos em conjunto com a vacinação já disponível para pessoas imunocomprometidas e a D4 entre aqueles que não vacinaram. 2. Implementar canal de ouvidoria junto à imunização da SUVIG, CVS, CESAP para receber denúncias sobre a vacinação em salas de vacina. 3. Ampliar o horário de vacinação e pontos de vacinação. Ampliar a capacidade de vigilância genômica no RN. 5. Fazer tratativas com o Ministério da Saúde em conjunto com o CONAS para aquisição de vacinas de nova geração. 6. Retomar o uso de máscaras faciais com recomendação de forma não obrigatória em situações de ambientes fechados. 7. Estimular que os profissionais de saúde e farmácias procedam à notificação dos casos. 8. Os estabelecimentos de ensino da educação básica devem estimular pais e responsáveis a vacinar suas crianças e adolescentes e contribuir como local de vacinação de seus educandos, sobretudo com a retomada das atividades escolares das redes estadual e municipal. 9. Realizar busca ativa da população que está atrasada em relação à segunda, terceira e quarta doses, o que ainda não foi vacinada. 10. Promover e estimular que as gestões municipais e os profissionais de saúde solicitem a testagem ampliada de todos os sintomáticos e testagem populacional estratificada com a notificação dos casos. 11. A atenção primária à saúde dos municípios, em conjunto com os NUREVs, os ARPs, devem proceder ao monitoramento e acompanhamento dos casos ainda ativos, promovendo o isolamento social. 12. Reforçar a comunicação acerca de todo paciente sintomático respiratório, deve realizar o distanciamento social e usar a máscara. Então essas são as recomendações do comitê da Secretaria Estadual de Saúde, que são recomendações que se estendem a todos os municípios. Deve estar atento aí, já se fala de uma nova onda
da Covid, mas a gente, em comparação com outros cenários, ainda é um cenário tranquilo, não se tem óbitos, já se sabe como tratar a doença. Acredito muito que não é motivo para alarme, para preocupação. Algumas pessoas já mandando mensagens para mim: e agora, como é que vai ser? E vai fechar tudo de novo? E a gente só tomar cuidado. Eu acredito que ainda não é motivo para alarme, mas é bom seguir as recomendações. Donald Trump anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. Donald Trump entregou nesta terça-feira, dia 15, às autoridades eleitorais americanas um documento com a sua candidatura às eleições presidenciais de 2024. O ex-presidente formalizou a candidatura em documento enviado à Comissão Eleitoral Federal, momentos antes de um anúncio programado para apoiadores em sua luxuosa residência na Flórida. Durante discurso para centenas de apoiadores, Trump afirmou que os Estados Unidos estão, abre aspas, de volta. O ex-presidente disse que em seu primeiro mandato, os Estados Unidos foram um país em paz, próspero e respeitado no cenário internacional. O ex-presidente também afirmou que vai trabalhar para garantir que Biden não fique mais 4 anos na Casa Branca. Para concorrer novamente, Donald Trump terá que vencer as primárias do Partido Republicano. Então já se começa aí as sinalizações, os direcionamentos para as eleições de 2024 nos Estados Unidos. E as eleições dos Estados Unidos, né, para presidente sempre são eleições que chamam a atenção do mundo por ser os Estados Unidos a maior potência do mundo, a maior potência mundial. Então os olhos do mundo, os holofotes da política, dos meios de comunicação estão ali voltados também para a política nos Estados Unidos. Bem, meus amigos, ouvintes do programa 60 Minutos, nós vamos agora para a pasta comercial, mas a gente volta já já. Só tomar um pouco de água e a gente volta para o nosso segundo bloco. Dando aí um giro nos blogs. Fique ligado. Os 60 Minutos volta já. Alegria no ar, rádio é emoção, Rádio Dunas é tudo de bom, sempre conectada com você. Uma vida de alegria, Rádio Dunas com você todo dia, sempre ao seu lado, Dunas em sintonia com você. Rádio Dunas no ar. Rádio Dunas, sempre conectada com você. De Porto do Mangue, Rio Grande do Norte, Brasil, para o mundo inteiro. Sempre ao seu lado, Dunas em sintonia com você. Rádio Dunas, Rádio Dunas no ar. Quero te ver bem. Quero ver o seu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando o sol chegar. Te ver em todo lugar. Porto do Mangue agora tem uma ótica com credibilidade. Ótica Canaã. Ligue 84-98705-8143. Ou agende com nossos consultores a sua consulta com nossos profissionais especializados. Temos para você uma variedade das melhores e mais modernas armações de óculos. Temos preço baixo e garantia, além do serviço de manutenção do seu óculos gratuitamente. Acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram. @Ótica
Ótica Canaã Porto do Mangue e fique por dentro das novidades. Em breve, estaremos inaugurando nossa loja ao lado do supermercado Canaã, localizado na rua Joaquim Serafim, Centro Porto do Mangue. Quer comprar seus medicamentos? Não perca tempo. Vá direto na Farmácia Popular do Trabalhador. Aqui você conta com uma equipe qualificada. Aqui você encontra medicamento de referência, genérico e similar, artigos infantis e perfumaria em geral. Na compra de qualquer medicamento de uso contínuo, na compra de 3 caixas, a 4ª é grátis. Contato 84 98752 8531. Estamos localizados na Rua Getúlio Vargas, Porto do Mangue. Farmácia Popular do Trabalhador. Preço baixo de verdade é aqui. Os 60 Minutos já está de volta. Estamos de volta, meu querido ouvinte, para mais um bloco, nosso segundo bloco de hoje. Nós vamos agora dar um giro nos blogs locais, como também nos blogs regionais. Eu trouxe aqui uma matéria hoje do Foco Coelho. Trabalhadores da cidade de Guamaré que estavam submetidos a regime de trabalho análogo à escravidão são resgatados. Inclusive tem até um vídeo aqui, eu recomendo a você, vai lá no site Foco Coelho e você vai ver um vídeo dessa matéria. Mas eu quero aqui trazer a matéria e dar um giro nessa matéria. Um grupo de potiguares da cidade de Guamaré, região oeste do Rio Grande do Norte, foi resgatado da cidade de Ubirajara, interior de São Paulo. Eles foram submetidos a regime de trabalho análogo à escravidão. Por incrível que pareça, ainda hoje existe isso. Infelizmente, ainda existem situações como essa. E para você ver, não tão distante da gente, Guamaré, aqui do lado, né? Pessoas aqui de Guamaré sofrendo com esse trabalho de regime de trabalho análogo à escravidão ali em São Paulo. Eles foram levados para uma cidade no interior de São Paulo para trabalhar em um laranjal com promessa de emprego, salário e condições de trabalho adequadas. Mas, ao chegar no lugar, a situação foi diferente. O grupo passou 38 dias em Ubirajara e foram resgatados após a ação de moradores e autoridades de Guamaré. Na manhã desta quarta-feira, 16, a equipe de reportagem do Patrulha da cidade conversou com os trabalhadores. Aí tem um vídeo disponível na matéria, você pode estar indo até o site Foco Coelho e ver toda essa matéria que passou na Patrulha da cidade. Então, infelizmente, ainda existem situações assim e é de se pensar também, não querendo criar exageros, não é se querendo criar exageros, mas está aí, próximo da gente. E existem muitas situações assim, de pessoas que sofrem com esse descaso, pessoas que são submetidas a um regime de trabalho análogo à escravidão, isso não tem condições mínimas de trabalho, os salários não são adequados, trabalho não recebe. Inclusive, infelizmente, em Porto do Mangue hoje também está assim, viu? Eu vou fazer um comentário sobre isso no final, no último bloco, porque é inadmissível que um servidor chegue a 2 meses de trabalho e não receba o seu salário. A gente já foi liberto da escravidão, é querer escravizar as pessoas, mas a gente vai deixar para comentar sobre isso lá no último bloco. CPI da calamidade. Câmara aprova requerimento para criação de CPI para investigar contratos do prefeito Sael Melo. Aqui é o título da matéria do Porto Manguense, publicado ontem no seu portal. A Câmara Municipal de Porto do Mangue aprovou
na manhã desta quarta-feira, 16, o requerimento número 020/2022, que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a gestão do prefeito Israel Mello. O objetivo é apurar supostas irregularidades na contratação e pagamento às empresas contratadas no período de 11 de outubro de 2022 até os dias atuais, além de empresas fornecedoras, pagamentos e pessoas físicas também serão investigadas. A comissão vai apurar irregularidades nas publicações dos atos e contratos. A comissão de licitação será a porta de entrada para a CPI. Então, é mais um escândalo no qual está envolvido o prefeito Israel Mello, e agora poderá envolver outras figuras também da gestão, porque vai se analisar os contratos, porque a gente está vendo aí prestação de serviço, comprando-se merenda escolar, comprando isso, comprando aquilo, e quando vai para o portal da transparência, não se tem esses contratos. Então, foi montada essa CPI para investigar tanto pessoas jurídicas ligadas ao governo, como também pessoas físicas. Então, é mais um escândalo aí que envolve a gestão Israel Mello, e já agora, que entrou agora, já é um caso novo. A CPI foi um pedido feito por meio de um requerimento assinado pelos vereadores Alciene Rodrigues, Jailson Fernandes e Marlon Vitor. O requerimento foi aprovado pelos vereadores Alciene, Ailton Nego Velho, Jailson, Cleberson Moura, Juscelino Gregório, João Cirilo e Marlon Vitor. Eu dou um destaque aqui para Cleberson Moura. Sim, ele apoiou a CPI, mesmo sendo da base governista, ele não se manifestou contrário à criação da CPI. E é isso que a gente tem analisado, a gente tem percebido, até mesmo nos bastidores da política, até mesmo nas sessões, que a postura do Cleberson Moura está sendo maleável, não está sendo tão incisiva em defesa da gestão Israel Mello como era antes, como era em outras sessões. Então, parece que está havendo uma mudança ali de posicionamento do vereador Cleberson Moura. A gente vai estar analisando isso também nos próximos dias, porque ele vai ter que votar também nessa CPI. A CPI foi batizada de CPI da Calamidade, uma associação ao decreto imposto pelo prefeito Israel Mello no seu retorno do poder. O prefeito chegou em poucos dias, a cidade ficou em calamidade. Uma cidade uma prefeitura que estava com as contas em dias, que os servidores recebiam seus pagamentos em dia, os fornecedores não tinham nenhum problema em fornecer, mas o prefeito chegou, decretou estado de calamidade, não tem fornecimento de caixão, não tem fornecimento de nada. Os fornecedores se barraram, não quiseram mais fornecer à prefeitura, salários atrasados, e aí, mesmo recebendo mais recursos do que antes, a gente está falando aí na casa de quase 1 bilhão a mais, e ainda assim o prefeito decretou estado de calamidade. E vale ressaltar outro ponto: ele não tem tantas lideranças do seu lado como tinha, por exemplo, o prefeito Francisco Faustino, com as 9 lideranças ali. E lideranças pesam um pouco, porque tem as indicações, tem os cargos, tem essa coisa toda na política. E hoje o prefeito, ele entra para a história de Porto do Mangue com um prefeito que tem a maior rejeição, porque nunca na história de Porto do Mangue um prefeito teve 8 vereadores de oposição. Nunca na história de Porto do Mangue. Então você veja que existe ali muitas, como é só um vereador, as indicações não são lá tantas, são poucas lideranças, mas ainda assim o prefeito decretou calamidade. Aí vamos aqui voltar para a matéria. Na justificativa para a criação da comissão, os vereadores apontam irregularidades cometidas já após o retorno do gestor ao cargo, tendo ele reincidido diversos contratos unilateralmente, sem justa causa, e contratado empresas sem transparência. Torna-se imprescindível verificar de forma mais profunda, porém, pois queremos que os serviços públicos feitos ao nosso povo seja de forma constante e regular, não de forma fantasiosa, como estamos vendo, e sabemos como fica depois. Já conhecemos estes métodos, pois já ocorreram no passado, onde quase tudo é feito à margem da lei, sem nenhuma regularidade, resultando no colapso financeiro e administrativo nos serviços, cita o requerimento. Então é justamente isso. Ele rescindiu o contrato de forma unilateral, sem justa causa,
fez outros contratos e não tem transparência desses contratos. E aí a comissão de licitação, como está aqui na matéria, será a porta de entrada para essa CPI, para se investigar como é que foi feito esse processo licitatório, quem são as empresas, quanto é o valor do serviço. Tudo isso é preciso que haja transparência, porque o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é público. O dinheiro é público, o povo precisa saber para onde está indo nosso dinheiro, e o perigo é justamente esse, de a gente viver o que nós vivemos em algum passado não tão distante, um colapso financeiro, administrativo, político, e é o que nós estamos vivenciando já. Quantos e quantos anos não se via atraso nos salários em Porto do Mangue? Quantos anos? E hoje a gente está chegando já quase 2 meses com salários de servidores atrasados, fornecedores que não querem fornecer. Meu Deus, a gente está voltando, está retrocedendo. Então essa é a preocupação dos vereadores. O que é que está sendo feito com o dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? Para quais empresas? Como é que está sendo feito o processo licitatório? Porque tudo isso está dentro da legalidade. Então, conforme o vereador e presidente da Câmara, Isidro Júnior, o requerimento vai passar pela assessoria jurídica e em seguida receberá o parecer das comissões. E aí é bem provável que já na próxima sessão já tenha novidades aí sobre a CPI. Então agora o prefeito, além de estar encrencado aí com essa CPI, ainda também está encrencado ou com impeachment, ainda tem também agora que responder aí a essa CPI, que é uma CPI ainda mais preocupante para ele do que o próprio processo de impeachment. Então o prefeito hoje de Porto do Mangue, ele está cercado, né? Investigação do Ministério Público, porque ele não foi inocentado, ele ainda segue investigado. Inclusive, eu não me surpreenderia se mais uma vez carro da Polícia Civil chegasse em Porto do Mangue, eu não me surpreenderia com isso. Ele também segue investigado agora pela CPI e o processo de impeachment, que já está chegando na sua fase final. Então, é algo preocupante aí para a base sailista, para a base governista, que tem que trazer essas explicações sobre esses contratos. O que me entristece é porque tem pessoas inocentes no meio, que às vezes assinam um documento sem má fé e pode se comprometer por causa disso. E a gente tem vários exemplos em Porto do Mangue, vários, de pessoas hoje que não podem nem entrar na prefeitura porque assinou documento sem ler o documento, confiou, e aí está comprometido com a justiça, sendo investigado. E é bem possível que hoje outras pessoas também sofram o mesmo que outros porto-manguenses sofreram até um tempo agora na gestão Sair Melo. Então, os secretários, quem tem primeiro escalão, abre dos olhos quando for assinar qualquer coisa agora, porque existe uma CPI para investigar toda a movimentação, e é bem possível aí que pessoas sejam comprometidas se houver alguma irregularidade. Nós vamos agora para uma matéria do site da Prefeitura de Porto do Mangue, na verdade do perfil da Prefeitura de Porto do Mangue no Instagram, que tem como título 40 agências de turismo e a BAV visitam e fecham um pacote de destino à cidade de Porto do Mangue. Aí tem: nossa cidade está prestes a entrar em pacotes de viagem nacionais e internacionais de destino. Isso porque nesta segunda-feira, 14, recebemos 40 agências pela BAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, que vieram fechar esses pacotes. Estavam presentes, além das agências, o secretário de Turismo e Meio Ambiente, Francisco Bezerra, que recebeu nomes como Michele Pereira, presidente da BAV RN, Caio Feitosa, Emprotur, empresa potiguar de promoção turística, e Azulinhas Aéreas. Então, eu até tentei sondar mais sobre esse projeto, saber quais são essas 40 agências, que a gente fica até com o pé atrás,
com essas informações cabulosas, extravagantes que a gente vê dessa gestão, que é uma gestão marcada por fake news, então a gente tem todo um cuidado com esses números alarmantes, né? E eu procurei alguns blogueiros, sailistas, né, ligados ao prefeito Sael, ligados à prefeitura, para me dar mais informações sobre essas agências, quem são essas agências, cadê o nome delas, o projeto, eu queria ter acesso ao projeto, mas como já se sabe, essa gestão é uma gestão sem transparência, é uma gestão marcada por fake news, espalham números, espalham mentiras, e a gente fica alheio, né? Fica alheio, porque a gente quer estar mais a fundo do que está se propagando, mas a gente não consegue essas informações. Mas, aqui, de acordo com a matéria, 40 agências de turismo já fecharam um pacote de destino. E aí eu faço algumas observações nesse texto. A questão não é só fechar o pacote, é como se vai receber esse povo. O Porto do Mangue hoje tem estrutura para receber turistas, né? Tem estrutura para receber os turistas, né? A gente tem dificuldade de acesso, a gente tem muitas dificuldades, por exemplo, de receber essas pessoas para acolhê-los com maior carinho, com maior conforto. Será que a gente tem tudo isso hoje em Porto do Mangue, né? Nós hoje sofremos muito com a falta de abastecimento de água, isso é um problema muito sério em Porto do Mangue. Então, assim, existem muitos fatores, muitas condições que a gente precisa analisar e não só entrar no oba-oba. E outro detalhe, né? Essas agências que estão fechando o pacote vai ter ligação só com o bistrô do secretário ou outras empresas, né? Outras pousadas, outros restaurantes também terão uma parte desse povo que vem de fora. Será que esse pessoal tudinho vai ser só direcionado para o bistrô do secretário, ou essa turma que vai vir para cá, de turistas, também terão acesso às outras pousadas, né, a outros restaurantes da cidade, ou só quem vai ficar com o bolo todinho é o secretário de turismo? É outra coisa que também vai analisar e vai observar, né? Então a gente segue acompanhando também essa questão das 40 agências, e eu espero, se algum blogueiro puder mandar para mim aí da Barça Lista essas informações sobre quem são essas 40 agências, a gente fica muito grato e a gente reproduz aqui no programa 60 Minutos. Bem, nós encerramos mais um bloco, a gente volta já já. Fique ligado, os 60 Minutos volta já. Rádio Dunas, conectada a você. Quero te ver bem. Quero ver o seu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando o sol chegar. Te ver em todo lugar. Porto do Mangue agora tem uma ótica com credibilidade. Ótica Canaã. Ligue 84-98705-8143 ou agende com nossos consultores a sua consulta com nossos profissionais especializados. Temos para você uma variedade das melhores e mais modernas armações de óculos. Temos preço baixo e garantia, além do serviço de manutenção do seu óculos gratuitamente. Acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @Ótica Canaã Porto do Mangue, e fique por dentro das novidades. Em breve, estaremos inaugurando nossa loja ao lado do supermercado Canaã, localizado na rua Joaquim Serafim, Centro Porto do Mangue. Quer comprar seus medicamentos? Não perca tempo. Vá direto na Farmácia Popular do Trabalhador. Aqui você conta com uma equipe qualificada. Aqui você encontra medicamento de referência, genérico e similar, artigos infantis e perfumaria em geral. Na compra de qualquer medicamento de uso contínuo, na compra de 3 caixas, a 4ª é grátis. Contato 84-98752-8531. Estamos localizados na Rua Getúlio Vargas, Porto do Mangue. Farmácia Popular do Trabalhador. Preço baixo de verdade é aqui. Os 60 Minutos já está de volta. Já estamos de volta para mais um bloco, o último bloco do programa de hoje. Nós vamos trazer comentários aqui
sobre 2 pontos. Primeiro, sobre o caso do pastor da Assembleia de Deus em Mossoró, o presidente da Assembleia de Deus em Mossoró, pastor Francisco Cícero Miranda, que se tornou aí alvo de muitas críticas por muitos blogs e houve muitas críticas no sentido de uma fala que para mim foi distorcida, foi mal compreendida, mal interpretada. E aí crucificaram o pastor, dizendo que o pastor não aceitou a derrota nas urnas e que o pastor quer expulsar os petistas da igreja, expulsou, na verdade, né, o termo é esse, expulsou petistas da igreja. E a gente analisou o vídeo, eu conheço o pastor Miranda, então a gente já tem todo um contexto, a gente toma cautela com relação a tudo isso, ainda mais porque mesmo depois das eleições ainda continua essa polarização entre petistas e bolsonaristas. Ainda existe essa polarização, inclusive pelo fato também ainda de Bolsonaro não ter reconhecido a derrota nas urnas, e a gente vê muitas manifestações nas ruas, o pessoal pedindo intervenção militar, e se fala em fraude das eleições, a fraude das urnas. E aí tem surgido também polêmicas em torno de nomes e figuras evangélicas, né? Muitos pastores que se posicionaram também de maneira muito enérgica. A gente eu ouvi alguns casos de pastor que realmente foi infeliz na sua fala, realmente criticando o nordestino, criticando uma palavra dura contra os evangélicos que votaram do PT. Eu vi muitos casos como esse na Bahia e tantos outros lugares. Mas na fala do pastor Miranda, a gente tem que ter uma cautela muito grande. Inclusive eu trouxe aqui uma parte da fala do pastor Miranda, e a partir dessa fala é que a gente vai, que é o que estão utilizando, né? Estão utilizando essa fala do pastor Miranda, e aí é através dessa fala que eu vou trazer aqui uma ponderação sobre isso, né? Uma ponderação sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso que circula no nosso meio. Deixa eu só abrir aqui o texto. Bem, aqui na fala dele, ele diz que a igreja está fundamentada no verdadeiro evangelho de Jesus e não em bolsonaristas nem petistas. Então veja que ele não fala só de petistas, ele fala também de bolsonaristas, que eu também defendo essa mesma opinião. Nós não podemos, e a igreja evangélica, ou mesmo católica, qualquer igreja, não pode entrar por essa linha de petistas, nem também de bolsonaristas. Então a gente viu muito isso dentro das igrejas, tanto de um lado como do outro. Então o pastor Miranda, realmente, ele foi enérgico em cima de petistas, mas também citou a questão de bolsonaristas. Então nem um extremo e nem outro extremo. Foi assim que eu entendi na fala do pastor Miranda. E ele não expulsou. A gente não vê nenhum caso, que eu conheço muitos petistas dentro da igreja, conheço muitos assembleantes que são petistas, e eu não vejo nenhum caso em que o pastor Miranda, por exemplo, disciplinou um petista, baniu da igreja. Nós não temos nenhum caso. Então eu acredito que foi realmente má fé, foi má fé por parte de alguns blogs,
de querer colocar palavras na boca do pastor Miranda. Eu não vejo em nenhum momento o pastor Miranda expulsando petistas da igreja, mas só fazendo uma crítica realmente a essas militâncias que estão entrando dentro das igrejas. Ele diz assim, ó: ai meu Deus, o que tem envergonhado não é pouca gente não. O que tem de petista no meio da igreja evangélica nos dias atuais não está escrito nos jornais, cheio de petistas. Ele faz inicialmente uma crítica aos petistas, depois vai dizer: nós estamos aqui para defender o evangelho de Jesus Cristo. A nossa mensagem é a mensagem do céu. Procure uma igreja petista. Olha, é uma sugestão. Se você quer uma linha petista dentro da igreja, então procura uma igreja petista. Ele não está expulsando, ele está dando uma orientação. Ele, na verdade, está sendo irônico, né? Essa aqui não é uma igreja nem petista, nem bolsonarista. Esta aqui é uma igreja firmada em Cristo. Então, a crítica dele são essas linhas de extremismo político dentro da igreja, seja de bolsonaristas, seja de petistas. Então, é assim que eu vejo. Eu entendo que alguns usaram realmente de má fé para querer criticar o pastor Miranda e, na verdade, de alguma forma atingir o bolsonarismo. Servidores de Porto do Mangue continuam com salários atrasados. É triste, a gente tá batendo aqui nessa tecla de novo. De pai de família que precisa comprar um alimento para dentro de casa, pagar suas contas, pagar a conta de energia, pagar a conta de água, mas não pode porque o prefeito não quer pagar o que é justo. Esse povo não tá pedindo esmola não, e eu tenho me deparado com pessoas que têm falado comigo sobre isso. Inclusive, não se espantem se o professor começar a não ir dar mais aula, porque não está recebendo pagamento. Vai chegar a 2 meses. Vai chegar a 2 meses de atraso. E quem tem vindo falar comigo, a minha palavra não é outra não. O que é que eu faço? Eu digo: sai enquanto é tempo. Saia do barco enquanto é tempo. Porque o que está se desenhando é realmente um caminho de trambicagem, de falta de respeito com o servidor. Agora a turminha todinha do prefeito já recebeu. Agora tem professor que não recebeu de maneira imparcial, só 1/3. Nós temos vários ASGs que também não receberam. Então é lamentável essa situação. Porto do Mangue está nessa calamidade, está nesse caos. A gente nunca imaginou que Porto do Mangue iria voltar a esse retrocesso. E há quem defenda essa gestão. A gente, às vezes tem um grupo lá, Porto do Mangue Notícias, a gente faz comentários sobre isso. Tem quem defenda, acha graça, né? Sorri, zomba. Eles zombam, gente. É impressionante, eles riem, claro. O blogueiro recebe o dinheiro, né? Os mais próximos que estão ali na linha de defesa, na linha de frente, estão recebendo em dias. Então, é natural, mas o que me entristece é a zombaria. Além de receberem, ainda faz pouco do sofrimento do povo de Porto do Mangue. Então hoje nós temos uma gestão que é marcada por grande parte do seu governo de pessoas de fora. Os articuladores são de fora, os blogueiros são de fora, o primeiro escalão são de pessoas de fora, de Areia Branca, de Serra do Mel, e agora Souza lá dentro da prefeitura também, com pessoas de Souza, e tá assim. Essa turma tudinho já recebeu. Tenho certeza que eles já receberam, não tem ninguém reclamando. Agora o pai de família de Porto do Mangue, que está com seu salário atrasado, ele não recebeu. E é triste, e é lamentável que ainda hoje em Porto do Mangue tem servidores que não recebeu o pagamento. Então fica aqui o nosso protesto, fica aqui a nossa contestação. Prefeito, tenha sensibilidade pelo povo de Porto do Mangue. Pelo menos uma vez, só uma vez, tenha sensibilidade pelo povo. Seja humano, como as pessoas que estão ao seu lado dizem que o senhor é. Seja humano, não tem dinheiro na prefeitura, pague. Se tem dinheiro, é isso que não entra na minha cabeça. Não tem dinheiro? Por que não pagam? Paga esse povo. O que quer fazer com o dinheiro? Não tá aí, o dinheiro não é deles. É só transferir para conta. Qual é o problema? É de gestão ou é má fé?
É problema de gestão, não estão conseguindo transferir o dinheiro? Ou problema de uma explicação a esses servidores que ficam angustiados sem saber quando é que vão receber? Então, fica aqui nossa palavra de protesto a essa calamidade, a esse desrespeito ao povo de Porto do Mangue. Bem, meus amigos do programa 60 Minutos, estamos encerrando mais um programa. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. É ficar por dentro dos acontecimentos da cidade e os principais debates das principais notícias. Acompanhe os 60 Minutos, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Dunas. A apresentação, R. Alves e Julisson Charles.